Oi, gente! Estou aqui hoje para agradecer a todos por ter dado os presentes para o Dinho e também agradecer pelos recadinhos de carinho que deixaram lá no Facebook. Muito obrigado e quero dizer para vocês que eu estou muito feliz assim por vocês terem aí nos dado todo o apoio, força, e agradeço a todos aí que estão assistindo aí o vídeo do Dinho, né, no nascimento dele, assistindo o Lala Fala Chegada do Dinho, muito obrigado. E o Dinho também, né, agradece a todos aí pelos presentes e pelas mensagens de carinho. E também eu e o Dinho queremos desejar um Feliz Dia das Mães aí para todas as mães. E eu quero também desejar um Feliz Dia das Mães aí para a vovó Nélia Portes. Feliz Dia das Mães para todas as tias do Dinho e Feliz Dia das Mães também para minha mãe, para as minhas duas mães, para Elizabeth e Solete. E um Feliz Dia das Mães para todos aí da minha família que são mães. E agora eu e o Dinho vamos tirar uma sonequinha, vamos descansar. Tchau, gente! Aí, galera, depois da Neia fazendo a abertura e voltando agora, depois do nascimento do Dinho, estamos aqui e abrindo com chave de ouro. Ele é economista, político, já foi vereador, prefeito da maior cidade de Santa Catarina, deputado estadual e deputado federal. Com vocês, Carlito Mers. Grande, Léo. Carlito, muita honra ter você aqui, você abrindo, né? A gente já entrevistou... a Casa Vermelha aqui. A Casa Vermelha aqui em Joinville. A gente já entrevistou cantores, atores, ele é cantor também, eu não sabia. A gente vai ficar sabendo hoje toda a história da vida dele, um resumo legal para vocês. E ele já teve gravações, já participou em gravações da Memorize, seja na produção do Roda de Viola, do Som da Gente. Nós tivemos gravações também com a Turminha da Esperança, Belinha. Ele tá até falando aqui pra mim, gosta muito da Belinha. Vou mandar um abraço pra Cibele Miranda aí. Tá, Cibele? Um abraço pra você. Carlito, vamos começar do começo, vamos, né? O Carlito nasceu aonde e como foi a infância do Carlito? Olha, Lena, eu nasci lá em Porto União, Santa Catarina, né? Uma cidade que é a divisa do Paraná. Eu morei lá até os 19 anos, fiz o primário, fiz o segundo grau. Eu já tô com 58 anos, né, cara? Você nem sabe, mas eu sou do tempo que no segundo grau era científico, né? O nome do curso, um dos cursos era científico. Tive uma infância super legal, com tudo aquilo que uma criança podia ter na época, muito espaço, né? Era desde, eu percebo agora, assim, quando eu vejo a garotada em playground de condomínio, o que é a falta de espaço, né? Eu me criei do lado do Rio Iguaçu, aprendi a nadar já com 8, 9 anos, na marra, não em piscina, era no rio, e a mãe desesperada porque podia morrer afogado, perdia amigos. Futebol o tempo todo, campinho, tudo quanto é lugar, era do peão a soltar pandora. A vantagem que tem é o pessoal do interior. Quer dizer, aquela coisa de andar descalço, pisar no prego e dar infecção e tem que curar, quase tétano, mas não tem, sabe? Então foi uma, assim, uma coisa bonita, assim, com muita responsabilidade, né? Nós éramos, eu sou dos 5 irmãos o mais velho, aquela coisa meio que cuidar dos primeiros, né? Meu pai era construtor, era o pedreiro, então já sempre ajudando um pouco. Ele tinha uma questão só, sempre exigia da gente, olha, ninguém vai passar fome aqui, a gente sempre vai ter as refeições e tudo, mas eu não posso garantir muita coisa para todos. Por exemplo, eu não posso mandar estudar fora e pagar a faculdade, né? Sim, sim. A gente sabia desde o começo dessa responsabilidade. Mas esse ponto também é positivo, né? O jovem tá buscando, né? Não, eu acho até que melhor, né? Graças a esses 11 anos do governo do PT, hoje a gente tem escutado muito assim, tá faltando mão de obra. Que bom! Muito pai hoje que teve que começar a trabalhar com 14, 16 anos, está conseguindo primeiro colocar o filho para estudar. Sim, então você tem uma leva de milhões hoje de jovens na faixa de 18 a 24 anos que não estão trabalhando. Sim. Que estão primeiro tendo a oportunidade, né, de fazer a sua faculdade. Nesse último período, nosso governo tem feito um trabalho muito forte num vácuo, num vazio que existe, que é a escola técnica, né, com a criação do Pronatec, fazendo com que o Senai e Senac voltem a ser o que sempre foi, aquele instituição que foi para qualificar a mão de obra, né? Principalmente técnica, né? Então a minha vida foi muito isso, até que chega no segundo grau, isso eu estou falando de 1973, auge da ditadura militar. É muito triste às vezes uma garotada nova aí falando um monte de besteira, não tem, né? Porque como completou agora 50 anos da ditadura militar, não vivenciou, né? No dia 31, é bom essa molecada perguntar para os pais, para os avós do que nós estamos falando, o quanto é importante a democracia. Isso me incomoda às vezes, porque você entra, vê nas redes
adolescentes aí muito jovens falando besteira, falando besteirada de ditadura e tal, não tem noção do que foi a ditadura, e eu senti na pele. Com certeza. Eu com 17 anos... Eu vivenciei Figueiredo ainda, assim, você pegou já o me dando por finalzinho. gente, eu peguei o final. Não, mas você pegou a finalzinho, eu peguei lá do começo. É, né? com certeza. Com 17 anos eu era presidente de Grêmio estudantil, imagine a pressão e a repressão que a gente sofreu. Acabei vindo para cá depois de terminar o segundo grau, porque na minha cidade, hoje, graças a Deus, está mudando isso, pelos investimentos que temos lá em escola técnica. Se você pegar aquela região ali de Canoinhas, Porto União, hoje os institutos de tecnologia estão sendo a opção da juventude que não está saindo mais da região. Sim. Por isso a gente está percebendo essas regiões todas que esvaziavam, porque naquela época, qual era a saída de alguém que morava no Planalto Norte, por exemplo? A maioria dos meus amigos que se formaram foram tudo para Curitiba e para São Paulo. Ah, sim. Eu acabei vindo a Joinville porque já tinha 2 amigos aqui que me convidaram a falar uma cidade legal, tem fábrica, tem faculdade, e eu acabei vindo para cá. Tava num crescimento. E a ideia era, naquele industrial. período, Leno, era vir aqui, era fazer a faculdade e depois ir embora. Eu digo, não, eu vou para Joinville então, mas eu acabei ficando, me apaixonando pela cidade, casei aqui, né, e depois acabei... Né, adotando o Joinville como 100% Joinville. Com certeza. Na vida pública, na política, eu devo tudo que eu sou à cidade de Joinville. Então, Carlito, fica por aí que você vai ver. O Carlito é um cara que fala mesmo. Ele fala o que ele pensa e vamos ficar aí. É legal que o Carlito, ele é um cara assim, ou você ama ele, ou até os que odeiam acabam amando ele, escutando ele. Já vi muito cara que fala que não gosta dele, mas sabe onde o Carlito tá, o que o Carlito falou, isso é interessante. E o Carlito, eu sempre pergunto pro pessoal que tá aqui no vlog, quando você começou a cantar, quando você começou a fazer isso, fazer aquilo, mas quando o Carlito sentiu que realmente o caminho dele era a política? Olha, na verdade, isso está na minha vida desde criança, né? Eu lembro, o meu pai, por exemplo, e meus pais são gaúchos, né? Minha mãe de Erechim, meu pai de Passo Fundo, e parte dos tios também, da parte tanto da minha mãe como do meu pai, vieram final dos anos 40, dos anos 50, eu nasci em 1955. Sim. Então naquela fase ali, a crise já no estado do Rio Grande era muito grande, tínhamos ainda a estrada de ferro lá, então muita gente mais pobre, como eram meus avós e tal, acabaram saindo do Rio Grande, eram tudo descendentes de italiano, de polonês, de ucraniano, de alemão, né? Meu pai tem mais alemão, minha mãe mais polonesa, italiano. Então eles vieram para Porto União ali para os 1950 por aí. Sim. E ali constituíram família. Desde essa época a política era muito forte, né? É bom as pessoas lembrar, por exemplo, 54 teve a morte do Getúlio. Sim. Então a figura Getúlio Vargas, para a garotada, é bom saber, ele foi um dos maiores. Gostemos ou não do Getúlio, mas a importância dele na vida política do Brasil foi muito forte. Teve um período democrático, os 15 anos primeiros foi uma ditadura, depois ele foi eleito, se suicidou porque a pressão que a gente sente no Brasil hoje é igualzinho. A história sempre se repete. Tá? Os Estados Unidos, os grandes capitalistas não querendo permitir que o Brasil seja uma potência, e que está começando a ser. Toda essa briga, pau na Petrobras, quem bancou a Petrobras foi o Getúlio. Então na minha família eu escutava assim, de um lado, mais a minha mãe, Getúlio, eles eram do PTB, eles eram os trabalhistas, tinha um tio que era do PSD e meu pai era mais liberalzão, era mais de direita, era da UDN, defendia o tal de Carlos Lacerda, que era o grande líder lá, o Lacerda que ajudou a fazer o golpe de 64, um ano depois foi cassado. Quer dizer, os próprios caras que ele ajudou caçaram ele. Sim. E depois, sempre é bom dar uma olhada na história, assim, a morte estranhíssima, assim, logo depois da ditadura, em menos de 2 anos, em 1 ano, morreu de forma estranha. Carlos Lacerda estava com uma gripe e morreu de uma gripe. O Jango morreu lá no Uruguai, ninguém sabe direito como é que ele morreu, uns falam que foi envenenado. E o Juscelino Kubitschek, que tinha sido presidente, morre num acidente estranho na Via Dutra. As 3 principais lideranças que se brigaram no golpe e depois se juntaram, fizeram a frente ampla, poucas pessoas sabem disso, foi uma coisa muito maluca ver Carlos Lacerda, Jango e Juscelino, os 3 se juntando contra a ditadura, querendo fazer a frente. Os 3 morreram rapidinho, em menos de 1 ano. Né? Isso eu escutava com 7, 8 anos. Meu pai defendendo o Lacerda, no fundo estava na minha veia já, essa coisa muito forte, porque todo mundo sabe até hoje que a gauchada é assim, ou é Grêmio ou é Internacional, com né? certeza. Até hoje, tudo lá se divide em Grenal, né? O azul e vermelho, tudo, na política é igual, você tem de um lado o PT lá e do outro lado os outros, é um negócio, isso eu criei. Quando chega a juventude, né, Grêmio Estudantil e tal, a gente percebeu que alguma coisa estava errada. Eu comecei a olhar de, peraí, mas esses militares, muito bacana, acho que tem que ter exército, você viu o exército? Claro, sim.
Eu sou sargento da reserva, servi o exército, fiz curso de cabo direitinho. Quando fui deputado federal depois, eu tenho todas as medalhas das Forças Armadas. Eu fui em 2006 o relator do orçamento do Brasil. Fui talvez o relator que mais colocou dinheiro nas Forças Armadas, desde a Marinha, a Aeronáutica e tal. Então eu não tenho nada contra as Forças Armadas. Sim. Elas existem em qualquer país, tem que existir. Tem que existir. Mas elas têm que defender o seu povo, faz não parte da massacrar seu povo, como aquele grupo fez. Com certeza. E a partir daí não teve jeito. Já adolescente, 16, 17, 18 anos, eu tomei consciência política e a partir daí não teve mais jeito. Claro que com a repressão. Lembro que quando eu vim para Joinville, eu não podia militar. Eu fazia as militâncias à noite, né, no antigo PCdoB, na época o MDB ainda, né, que era a única opção democrática que tinha, porque era... Aí os militares falaram assim, só pode ter 2 partidos, né, um a favor e um contra. Então eles deixaram a arena para os militares e a direita, e o PMDB, onde todos os democratas, as pessoas que acreditavam na liberdade foram se juntando no velho MDB, foi onde eu militei. E aí não teve mais jeito. Porém, eu nunca imaginei que eu faria política partidária de campanha, assim, de ser candidato. Isso só foi acontecer lá por 1988. Já quando surgiu o PT. Sim. Porque o PT foi criado em 1980. E eu, eu nem acreditava na possibilidade de um partido do tipo do PT. Sim. Porque na época a gente entendia que tinha que ser partido de quadros diferentes. De repente me surge a chance de um partido que começou de operário, com sindicalistas, com pessoal de igreja, com marxista, com teórico, com professor. Eu olhava para aquilo... Totalmente aversos à política. Não é à toa que o PT hoje completou agora 34 anos, gostemos ou não, Sim. porque mesmo que ele não goste do PT, não pode negar isso, que Sim. foi o PT, o único partido na história do Brasil que continua muito forte. As pesquisas mostram sempre, não existe no mundo um partido que tenha sempre entre 20% e 25% de aprovação. Aprovação do povo. Porque como você falou, como que alguém que pode dizer assim, que não é a favor da melhoria do salário, do emprego e tal, essas pessoas mesmo não sendo, elas acabam admitindo. Não, foi graças a esse partido que hoje a gente tem muito mais justiça nesse país. Eu vejo sempre, eu e meu filho, a gente assiste muito vlog, por ser vlogueiro, assiste os vlogs, e vejo assim, o jovem malhando a política, o jovem que fala assim, eu não vou votar em ninguém esse ano, não tem, na tua visão, a gente sabe que política, o Quarito sabe melhor que eu, se faz política até na compra do pãozinho. É óbvio. Política se faz em tudo, então você que é averso à política, você que é contra, antipolítico, você acaba sendo um político também. No seu próprio texto, na sua própria fala, tem política. Olha, eu estava essa semana, fui fazer aqui agora, estou fazendo mais compras de casa, fui comprar verdura e frutas esse dia perto de casa. Aí estava lá uma mulher reclamando, né, por causa do preço do tomate. Aí o dono lá da venda falou, o tomate é o seguinte, tem as safras, e fica na mão de poucas pessoas, de vez em quando, aí o cara não planta aqui porque acha que não vai ter lucro, daí o tomate vem não sei de onde. Eu lembro que ano passado uma apresentadora de televisão chegou, assim, tão fascista, que chegou a botar, porque a inflação vai perder, sabe? Então, tudo é política, tudo. A decisão de você defender uma escola pública ou não, né? De você decidir às vezes se o transporte coletivo deve ser de um jeito ou de não, tudo é política. Então, e o PT não veio disso? O PT não veio do jovem que estava contra a política atual? Claro, e veja bem, só que há uma diferença, quer dizer, as pessoas continuam achando que está igual como era antes. Não é verdade. Quando que um filho de um trabalhador, de um pedreiro, de um faxineiro poderia fazer um curso na faculdade de medicina, por exemplo? Sim. Hoje tem. Porque o que mais me revoltava, no meu tempo de estudante, jamais eu, filho de um pedreiro de Porto União, poderia estudar numa universidade federal pública. Sim. E eu achava aquilo uma injustiça, porque você chegava na universidade federal, que é de graça, só tinha filho de rico lá. É a primeira vez no mundo, na história do Brasil, que graças a uma política que começou com o Lula e continua agora com a Dilma, que você tem chance através do ProUni. Sim. Porque o vestibular era uma das coisas mais injustas que podia existir. Porque era uma prova que era feita para aquele menino que nem eu, que trabalhava de manhã e só estudava à noite, trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, e daquele filhinho de papai que podia fazer escola privada, cursinho, professor particular, quer dizer, e na hora de concorrer no vestibular, é lógico que eu tinha menos chance do que ele. E aquele curso de medicina, de engenharia e tal, só ia para o filho de papai. E uma das brigas que nós estamos tendo no Brasil hoje, do direito à saúde, parte desses alunos formados não querem, quando voltam, atender povo. Basta ver a briga do Mais Médico. O que nós somos obrigados a fazer? Se abriu para brasileiros. Já que não tem brasileiros querendo atender o povão,
Vai procurar quem quer. Traz de fora. Então Lógico. vem cubano, vem uruguaio, argentino, português, espanhol, que vem muito, né? Até que a gente consiga agora, nos novos cursos de medicina, por exemplo, das federais, que é de graça, que o cara diga assim, olha, eu vou estudar aqui 6 anos, vou me formar, mas eu tenho que devolver pelo menos 2 anos, que eu atenda lá 2 horas por dia no posto para atender o povo. Porque eu fui prefeito aqui, sei a dificuldade que é você contratar e manter lá no posto, lá do bairro, um médico que atenda 3 horas por dia. Com certeza. E no caso, então eu estou usando esse exemplo de que a política foi isso, foi uma decisão política. Foi uma decisão política do governo Lula não privatizar a Petrobras. Sim. Essa que foi criada lá pelo Getúlio, porque nós entendemos que um país só é independente de verdade e é soberano se ele tiver aquilo que interessa. E nós entendemos que a Petrobras é fundamental. Por isso esse massacre contra a Petrobras. Das próprias pernas, né? Pergunta para esses que criticam a Petrobras, que ficam pedindo CPI, na hora de comprar ações, verifica aonde, de que empresa que eles compram ações. Os mesmos que criticam, porque eles sabem que a Petrobras é segura. Sim. E é uma hipocrisia. Os mesmos que fazem o combate, porque não sei o quê, porque a Petrobras está sendo usada. Porque a Petrobras, sim, uma decisão política de investir em pesquisa, por isso nós temos o pré-sal e decidimos também politicamente que dinheiro do pré-sal vai ser usado para a educação, para que a gente possa, porque hoje o Brasil está num momento que se nós não investirmos pesado na educação, e já estamos investindo, só no Pronatec foi mais de 1 milhão de pessoas que estão tendo chance de fazer o curso técnico, só no ProUni, mandando gente para fora do Brasil, hoje jovens que jamais teriam a oportunidade de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, na Europa, tal, estão fazendo, porque já se investiu muito mais que na história em educação, que é a saída hoje para a gente, agora sim, definitivamente virar um grande país. Sem estudo ninguém faz nada, só para começo de conversa. Sem estudo não se faz nada. Mas assim, o jovem, eu ainda falando do meu grupo de youtubers aí, que é completamente contra a política e contra políticos, e eu falava alguns programas atrás aí que o brasileiro, vamos modificar isso, o ser humano, tudo ele generaliza. Tudo ele generaliza. Então, tipo, a política brasileira não presta. Mas se fosse assim, você não acha que esse é um partido só? Você tem vários partidos, várias cabeças pensantes, várias situações. O que o Carlito diria para esse jovem que pensa que é possível viver sem política? Cara, primeiro, não seja vaquinha, vai com as outras. Não é possível. Você vê a força das redes. Sim. Essa semana, a gente viu o que aconteceu lá em São Paulo. Sim. Os caras botaram um blog que tinha numa cidade de Guarujá uma mulher que pegava criança para fazer trabalhos lá com o diabo, lá não sei o que lá. Um bando de irresponsáveis botou no blog uma figura, um rosto lá, que tinha sido usado no Rio de Janeiro 2 anos antes, porque parece que era uma mulher que tinha sequestrado uma criança. Botaram uma moça saindo da igreja com a Bíblia, foi morta por um bando de irresponsável que acha que tem que fazer justiça pelas próprias mãos. Por favor, não dá para seguir o modelo Raquel Sherazado, lá uma jornalista que tinha lá, que é uma fascista. Porque é muito fácil eu, na televisão, dizer assim, olha, eu acho que o João aqui não vale nada, tem que matar esse cara porque ele não presta, ou não sei o quê. Isso é impossível, isso é Idade Média. Na Idade Média você matava as pessoas em nome de Deus, se queimava pessoas vivas porque achavam que aquela moça, que aquele rapaz tinha pacto com o diabo e mandavam matar. Justiça com as próprias mãos é um perigo. Isso só existe nos fascismos, onde não tem democracia. Então, essa rapaziada, se tá ruim, vai lá ver aquilo que ele defende. Cara, eu acho isso. Dá uma olhada se não tem um partido, se não tem um grupo que acha aquilo. Né? Porque é muito duro você ver um filho de trabalhador falando essas besteiras. Sabendo que aquele que fala isso mesmo, política é ruim, mas ele é filho de papai, ele é rico, ele não precisa estar passando o que a nossa juventude de periferia passa. E aí é ruim porque você vê muito jovem de periferia falando essas besteiras. Mas ele tem razão, então vai lá, não é no grupo de jovens da igreja? Então vai lá no Grêmio, verifica se é um partido, se é um sindicato, vai em algum lugar e diga, peraí, eu quero me juntar num grupo que pensa como eu. Agora, se ele é aquele cara que ele acha que racismo é legal, que homofobia é legal, aí é outro papo. Esse é um jovem fascista que não admite conviver com os contrários. Olha a onda de racismo que está acontecendo no mundo hoje. Acho que respeito e bom senso é a palavra-chave para tudo, né, na vida. O bom da convivência é que você pensa de um jeito, torce para um time de futebol, né? E eu penso numa coisa e penso outra, e a gente sabe conviver. É assim, a humanidade se juntou nesses anos todos assim. Então, e a política, queiramos ou não, pode até ser que a gente ache outras formas. Porque hoje há sim no Brasil e no mundo uma crise de identidade. Muitas pessoas não se consideram mais, acho que os partidos que tem aí,
não servem para eles. São 32 partidos legalizados no Brasil. 32. Não é possível. Você tem desde partido de direita, de esquerda, partido verde, partido não sei o quê. Será que nessas 32 ideologias não tem nenhuma lei que funcione? E daí? Porque daí é muito fácil, ó, é contra. Eu tenho a minha opinião, como eu tenho a força, eu te elimino. Não é isso, né? Eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade histórica no Brasil. Nesses últimos 11 anos do governo, do PT, nós reduzimos muita pobreza, praticamente acabamos com a miséria. Porque como a gente podia dizer que era um país rico, e é rico o Brasil, se você tinha 30, 40 milhões de pessoas passando fome. Abaixo E hoje se criou uma ferramenta que acabou. Porque por que os coronéis, os políticos conservadores são contra, por exemplo, o Bolsa Família? Porque antigamente, como é que eles ganhavam eleição? 2 dias antes das eleições, vai lá na periferia, pobreza, dá-lhe cesta básica e eles votavam tudo em mim. Agora acabou, porque agora tem um cartão. A assistente social vai lá ver, lá no bairro, e não é o governo federal. Quem cuida disso para ver se a pessoa que recebe tem direito ou não, é a assistente social aqui de Joinville. Quem verifica se as quase 6 mil famílias que recebem Bolsa Família aqui em Joinville merece ou não, é a Secretaria da Assistência Social. Vão lá verificar se a mulher está fazendo os seus exames, se os filhos estão na escola, senão ela perde o direito ao cartão. Agora, se aqui embaixo não se verifica isso e fica dando, como a gente viu algumas denúncias justas, que vereador... Nós tivemos um caso aqui de uma pessoa que trabalhava na prefeitura que ganhava Bolsa Família, tinha um salário de 4, 5 mil reais, a mulher ganhava Bolsa Família. Isso foi denunciado. Sempre tem, né? Sempre mas tem isso sempre vai ter, mas não pode. Né? Pode ser talvez que em Joinville, dessas 6 mil famílias, umas 2 ou 3 já não estariam mais nos critérios. Sim. Quem tem que fazer isso são os assistentes sociais, o prefeito tem que exigir, o secretário da assistência, porque o que é o Bolsa Família? É uma possibilidade para aquele pobre mesmo, o primeiro empurrão. Sim. A partir do momento que ele estuda, arruma um emprego, ele deixa de ganhar a Bolsa Família. Mas é aquela ajuda inicial que a gente tem que dar para aquelas pessoas que não tiveram nunca nenhuma oportunidade. Porque o Lula sempre dizia assim, o que nós precisamos garantir para todos os brasileiros é oportunidade. Sim. Pode ser que um filho de trabalhador vai fazer a medicina, engenharia, vai ser um grande médico e tal. O outro tem tudo de mão beijada e vai ser um péssimo profissional. Mas pelo menos os dois tiveram a oportunidade né? O resto é com eles. O Carlito, voltando à história do Carlito, o Carlito já representou a gente em Brasília. E muita coisa fez. Dá para você fazer um resumo do que aconteceu lá e como foi para você representar Santa Catarina, visto que tu é um sulista mesmo, filho de Rio Grandense, de gaúcho, né? Quase divisa, quase paranaense na divisa. Eu sou filho do Rio Iguaçu lá, né? Então, lado, lá. Quase paranaense. Como foi? Uma vez um político lá me falou assim que queria me agradecer, que eu era de Porto União, que o meu umbigo estava enterrado naquelas terras. Eu achei bem legal essa expressão. Olha que legal. Não, quando eu acabei me filiando no PT já em 83, eu percebi que era um partido diferente dos outros. Sim. Que com todos os problemas e dificuldades que tem, brigas internas, isso em qualquer família, né? Tem, imagine, dentro de uma associação tem, não vai ter num partido, é óbvio que vai ter. Mas que era a saída. Eu acabei em 88 aí, mais para a construção do partido, ser candidato a prefeito. Aí depois fui mais vezes candidato e me elegi em 92. E eu não esqueço dessa história, que eu me elegi vereador em Joinville em 1992, morando em Campinas, que eu estava fazendo a minha pós-graduação. Indo e voltando toda semana de ônibus, cara. Putz, eu lembro que o pessoal dos meus amigos aqui faziam vaquinha para comprar minha passagem para ir para Campinas e os meus colegas e professores de Campinas me arrumavam dinheiro de ônibus. Lembro bem, era 12 horas, 10 horas de viagem, que a Regis Bittencourt ali, quase toda noite dava acidente, era uma tristeza. E aí não teve mais jeito, me elegi deputado estadual em 94, depois em 98 já federal. Eu fiquei 10 anos em Brasília, mas sempre o sonho de ser prefeito. Cada intervalo desse eu tentava a prefeitura. E em Brasília realmente eu tive o privilégio, por exemplo, de ser o relator do orçamento do Brasil. Em 2006. Foi na reeleição do Lula. E a gente teve uma decisão, a política de valorização do salário mínimo, de atualização da tabela do imposto de renda, uma série de coisas, foi uma coisa que foi no meu relatório. Então eu me sinto muito orgulhoso de dizer que hoje nós temos o melhor salário mínimo da história do Brasil. Porque eu fico escutando um monte de besteira de gente falando de salário. Quando o Lula assumiu o governo em 2003, a nossa luta era para que o salário mínimo chegasse a 100 dólares. A garotada, pergunta isso para os pais, os avós de vocês. Gente, quando o Lula assumiu, o salário mínimo valia 76 dólares. Vamos arredondar hoje, deve estar uns 2,30, até menos. Eu vi essa semana, mas vamos arredondar para 2,30. É como se o salário mínimo hoje fosse 230 reais e está mais de 700. Então eu escuto muita besteira de gente falar, o salário mínimo hoje tem o maior poder de compra. E por que primeiro valoriza o salário mínimo?
Porque nós entendemos que você tem que primeiro para os de baixo melhorar a vida dos de baixo. Sim. Porque depois ali, aí eu escuto uns colegas meus aposentados, Carlito, mas quando eu me aposentei eu ganhava 10 salários mínimos. Eu digo, legal, volta então, você estaria ganhando R$2.300 hoje. Faz as contas, camarada. Porque não existe essa ligação salário mínimo com o valor dos aposentados. Sim, com certeza. Então eu escuto até hoje, é impossível. Eu digo, cara, se o salário mínimo fosse R$230, se ganhasse 2.000, você ganhava quase 10 salários. Só que se você ganha 2.000 e hoje o salário está 700, então eu só ganhando 3 salários. Eu quero saber o poder de compra. Quanto vale R$2.000? O que R$2.000 compra? Sim. Porque não adianta ganhar R$2.000 e a inflação voltar como era na época deles, a 80%, no dia seguinte você não compra a metade. Então, tanto é que a grande luta nossa hoje é manter a inflação controlada. Não é fácil, tem muito interesse. Como o povo está com muito dinheiro, está comprando muitos serviços, Sim. telefonia, serviços, internet, custa muito caro, né? Então o governo consegue, com a gasolina, em algumas áreas que ele controla, segurar. Mas, por exemplo, telefonia está tudo privatizado. Sim. As pessoas às vezes não percebem o que gastam. Pobre aí com 2, 3 celulares, com não sei o que lá, às vezes gasta 200, 300, 400 reais por mês, ele não percebe que ele gasta muito mais com isso do que talvez com gasolina. Acaba sendo um descontrole. Ou com luz. Né, com a luz dele, com a água dele, né? Então, a partir daí, eu acabei me envolvendo e esse foi o grande orgulho, talvez. Eu fui sempre considerado, nos 10 anos que fui lá, tem jornais, a Folha de São Paulo, tal, faz um resumo. Quase todos os anos eu fui considerado sempre entre os 100 melhores deputados do Brasil. Sim. Era sempre eu e mais 2 aqui de Santa Catarina. Isso foi um orgulho muito grande. Então, foi uma experiência grande que me ajudou muito na época, quando nós acabamos governando Joinville de 2009 a 2012. Sim, Carlito, tu que já é viajado, como Santa Catarina é vista fora do Brasil? É um estado, um dos estados talvez mais democráticos, porque ele não é um estado grande. Sim. Qual é a vantagem que nós temos em relação a outros estados? Ele é um estado pequeno e bem dividido. Sim. Então você não tem assim como as outras cidades, a capital é a maior de todas, sempre. Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, não. É uma das... Só tem 2 cidades hoje, 2 estados no Brasil que a capital não é maior que o interior. Que é hoje Joinville, que é maior que Florianópolis. Claro que se você somar hoje já a grande Florianópolis, estourou, né? Porque ali você tem São José, Palhoça, estão explodindo, crescendo muito. Nós a mesma coisa, hoje você já não tem mais a diferença de Joinville com Araquari, já encostamos em Guaramirim, agora em Garuva, né? Sim. Então também está crescendo muito assim, isso é bom, está se expandindo bem, porque antes eu sempre reclamava, eu não queria Joinville bombando e Araquari morta. Porque se Araquari ficasse só um dormitório é ruim, então é bom que Araquari também tenha indústria que melhora a arrecadação, até para eles fazerem saneamento, melhorar a história deles lá. Outro estado é o Espírito Santo, né? Que Vitória é uma ilha também, então já Vila Velha é maior. Então Santa Catarina tem essa vantagem. Você não depende só de uma coisa. Então você tem aqui em Joinville setor metal mecânico, mais na área ali de Blumenau, têxtil, Jaraguá também metal mecânico. Aí você tem Itajaí bombando, né? Porque por causa do porto. Sim. Você vai para o oeste, você tem lá a agroindústria. No sul a questão da mina, da cerâmica. Então tem essa vantagem, né? Sim. As 2 regiões mais pobres ainda é a região de Lages e da minha terra lá, que agora está se achando, porque era só madeira, exploração. Então, essa é a vantagem de Santa Catarina, né? 6,5 milhões, tem que ver agora atualizado, mas ela é mais justa por isso. Hoje não aconteceria mais o que aconteceu comigo. Peguei a malinha, ônibusinho e vim para Joinville. Hoje, Porto União, Canoinhas, Mafra, Lages, todas as regiões estão sendo mais justas e estão segurando inclusive seus jovens. Sim, que é bom. Pode conseguir tudo porque lá não mesmo. Adianta. O que aconteceu nos anos 70? Invasão de mangue. As pessoas iam no desespero, ocuparam um monte de mangue na cidade. Graças a Deus aqui nós não permitimos a lei. Aqueles legisladores lá dos anos 60 foram muito inteligentes. Eles não permitiram aqui em Joinville a construção em cima de morros. Sim. Como aconteceu em Blumenau, outras cidades, que foi aquela desgraça. A gente sabe o que é morro desbarrancando com ele. Né? Aqui tem a tal da cota 40, que isso foi uma coisa maravilhosa. Não deixou invadir todo o morro do Boa Vista, senão nós teríamos destruído essa cidade. Arrebenta os morros e a terra mangue é o pior dos mundos. Né? Mas hoje já, veja bem, já desde o nosso governo, já tem política habitacional, nós entregamos quase 1.000, temos hoje 1.340 apartamentos ainda do Minha Casa Minha Vida, né, sendo feitos. Estamos terminando 100 lá no Panágua, 600 no Jardim Iririú e mais 640 lá no Jardim Paraíso. Porque nunca teve uma política para comprar. Aqui o cara vinha aqui no desespero, ele comprava o lote, pagava 2 salários mínimos, trabalhava que nem um condenado, enchia de hora extra e depois fazia uma meia aguinha para fugir do aluguel. E depois você vê hoje parte da nossa região de Espinheiro, Boa Vista,
Fátima foi construído assim, ó, com muito suor. Sim. O cara comprando um lotezinho e depois levando 10 anos às vezes fazer uma casa Sim, legal. Hoje não, hoje você tem política. Sim. Hoje você, se tiver lá nos critérios, se compra o apartamento, a casa, Minha Casa Minha Vida, porque aí, para juventude, porque tem política. Antes não tinha política de habitação para pobre, era só BNH para rico. Hoje pobre pode comprar casa. Claro, quem não gosta disso? Quem tem 10, 12, 20, 30 casas e vive de aluguel. De aluguel, com certeza. Então nós chegamos a ter mais de 2 mil casas e apartamentos vazias aqui em Joinville. Sim. Essas pessoas têm ódio. Quem vive de aluguel com 10, 12, 20 casas tem ódio, né, do PT. Claro. Porque o PT está possibilitando que o Carlito, que o John lá deixe de pagar aluguel e compre a sua casa. Uhum. Né? Até o governo do PT, jovem não podia fazer escola técnica. No governo anterior era proibido ampliar. Nós tínhamos uma escola técnica federal só em Florianópolis e aqui em Joinville um curso de enfermagem que era uma sala alugada aqui perto do Hospital São José. Dá uma olhada hoje. Foram espalhadas. Nós temos hoje mais de 14 universidades, né, ampliadas aqui. Santa Catarina foi talvez o estado, pelo esse tamanho, que mais teve investimento em universidades federais e escolas técnicas. Olha que interessante. Carlito, a gente está chegando quase Beleza, cara, estou adorando. Hein? Eu queria assim que, voltando ainda para o jovem, que eu sei que o Carlito não gosta de bater nessa tecla, do jovem acordar, prestar atenção na política, prestar atenção no que é real, no que não é real. Hoje na internet você tem. A internet a gente sabe que ajudou a gente, que a televisão antes era uma coisa que você só via. A internet só vinha tudo pronto. Vinha pronto. Hoje o que a Globo dizia era lei. Aliás, você que está assistindo aí, alguma coisa que você não concordar, alguma coisa que você quiser acrescentar, você tem os comentários aí embaixo, você pode comentar, claro. Vai cair aqui pro pessoal do Carlito, o Carlito vai acabar respondendo para você. Então diferente de televisão, claro, que você simplesmente assiste. Pacotinho pronto, você olha e pronto, e faz assim. Até discorda, mas fica fazendo assim, né? Ou desliga a TV. E eu quero acabar, Carlito, você deixando uma mensagem do Carlito agora pro pessoal todo aqui de Joinville aqui, o que o Carlito deixa nesse 2014, a gente tá pertinho, pena que vai pro ar depois do Dia das Mães, né? Eu que agora minha esposa é mãe também, nasceu meu bebezinho aí faz 15 dias. O que o Carlito diria pro jovem que está querendo começar na política? Por onde começar? E o que se almeja hoje com a juventude? Bom, primeiro que você tem que acreditar na democracia, camarada. Ó, não tem esse papo. Esse discurso fascista, eu não gosto dele porque é negro, porque é gay, porque é corintiano, porque é do Jeque, porque é do... Isso tem que acabar. As pessoas têm que entender que viver numa sociedade é viver com os contrários. Sim. Claro, você pode estar lá no bairro, o cara é católico, eu não gosto dele porque ele é crente. Pô, você tem que respeitar. Lógico. E isso é muito difícil, porque as pessoas estão se acostumando com uma intransigência terrível que, olha, eu penso assim, se pensar diferente eu elimino o cara, mato. Tem pessoas que pensam assim, então começa por aí. E aí você vai ver o que você acha legal, queria que a nossa cidade fosse como. Eu lembro, quando nós assumimos a prefeitura, a surpresa que eu tive, quando nós íamos lá no bairro, no orçamento participativo, perguntar, povão, o que vocês querem que faça no bairro? Eu me assustei, João. Sim. A maior solicitação que mais foi pedida era praça, espaço de lazer. Tanto é que Joinville até o meu governo não tinha nenhum parque. Tá lá, infelizmente abandonado agora. Sim. Isso é uma coisa que vocês aí, jovens, lutem, cobre lá do secretário, dos vereadores, do prefeito, que não abandonem as nossas praças. Essas 40 e poucas praças que nós fizemos em cada canto da cidade. Quando eu decidi fazer lá no final do Morro do Meio, lá, ou lá no Jardim Paraíso, ou lá no final do Panágua, não fui nem eu que decidi. A região falou, cara, prefeito, eu tenho um espaço público lá, principalmente as pessoas idosas pediam muito, e a gente fez aqueles equipamentos que se uma pessoa fica meia hora lá fazendo uma ginástica no braço lá, naqueles equipamentos, como ajuda a saúde, a gente viu? Sim. Para de tomar tanto remédio depressivo, porque as farmácias adoram, que você está todo deprimido e tal, e dá-lhe tomar porcaria, né? Certeza. Vai lá, vai andar, vai suar, vai correr, vai se mexer, que isso ajuda, né? Sim. E eu tenho dito pra garotada o seguinte, cara, não tá legal, então vai lá, se junta, tem partido de esquerda, de direita, de não sei, tudo que é lugar, vai lá. Não é legal na escola, organiza o Grêmio lá no bairro, associação de moradores, se você tem igreja lá, no grupo de jovens, se organiza, vai, diz, não concordo, sei lá, não concordo com os ônibus, não concordo com a escola, quero uma escola diferente. Brigue, lute. Fora disso, bicho, é sacanagem. Por quê? Porque daí é muito fácil você ficar na internet, como aconteceu lá em São Paulo, olha, cuidado, tem uma mulher aqui, ó a cara dela, aí manipula o negócio e mata uma inocente. E acaba virando realidade. Vou dar um exemplo aqui. É movimentação de massa. Isso é um perigo. Não vamos longe. Quase mataram um rapaz aqui no Trentino,
porque acharam que ele estuprou uma criança. Aí meia dúzia de doido, o cara deve ser ele, deve ser você. Pronto, quase mataram o cara aqui. Ainda bem que Isso não é tá muito passando perigoso. lá, é vizinho É meu. muito perigoso, sabe? Isso é Com o ruim, certeza. porque viver em sociedade é isso, eu repito, é conviver. Então aí mandar ver. Se não é no partido político, em algum lugar deve, o cara ele olha assim, bom, seja no grupo dele lá, em alguma tribo, aí ele vai se achar. Se organize e venha para cima. Agora, respeitando a diversidade, respeitando as pessoas, a opinião dos outros, não achando que, como a gente viu nesse último ano, fácil, né? Eu vou lá quebrar a vidraça, eu quebro, toco fogo em ônibus, legal, bacana. Quem vai pagar essa conta, ô bobão? Quem vai pagar essa conta? Você queima o ônibus, esse ônibus é o seguro que paga, com certeza vai para a tarifa do ônibus. Sim. Então, se era para aumentar 0,5, vai aumentar 0,7, porque queimou mais um ônibus. Então, tem uns... e muito cara teleguiado, né? Sim. Vê os carinhos, vai lá e faz. Então, isso que a juventude não seja manipulada. Isso não é política. A gente viu muito em São Isso é Paulo, Rio, depredação, principalmente, ficou provado depois, cara recebendo R$150 para ir lá quebrar coisa lá nas manifestações dos Black Bloc, não sei das quantas lá. Sim. Provados, cara recebendo dinheiro. Aquele rapaz que soltou lá um foguete em cima do cinegrafista, e você tem noção... Tenta você que a vida toda teve segurando uma câmera ali, o que é levar um troço desse na gente cabeça? Saber, né? Você tá direcionado no seu trabalho ali. Cara, me vem um babaca e acha, não, eu joguei ali, eu não sabia que ia matar o cara, quer dizer, a serviço de quem estava essa molecada? Isso é que é essa juventude. A juventude não pode estar sendo manipulada por ninguém. Não. Ela tem que acreditar, se juntar com os seus iguais, mas não pode ver um cara lá, fazendo a cabeça. Isso deu no nazismo. Sim. Quem acha, não sei se está fácil achar, tem um filme chamado A Onda. Quem nunca viu, vê se aluga aí, vê. O nome, não sei quem é o autor. É um filme alemão chamado A Onda, mostra como é fácil um professor, um grande líder, manipular um monte de moleque. A gente vai tentar deixar o link pra vocês aí. E time que ganha, como é que é lá? Não, porque time que ganha não se mexe? Não, exatamente, olha o Filipão. Né? Olha o Filipão, eu posso nem gostar muito dele, mas ele tem uma linha, cara, é correto. O time que tá ganhando na gente. E o Filipão tem uma coisa que eu gosto muito, né? Ele quer grupo, ele não quer craque, super craque. Sim, com certeza. Eu lembro que lá em 94 nem o Romário foi. Por quê? Porque ele quer gente que trabalha em conjunto. Por isso que ele chama. A gente está muito feliz de ver o Ramires aí, né, convocado, que é uma figura super humilde, que cresceu aqui no Joinville. É muito bacana de ver isso aí. Quase e por vizinho, isso viu? a gente está muito otimista, porque o Felipão vai colocar não 2, 3 craques que pensam que são os únicos bons de bola. Não. Um grupo em conjunto, uma boa defesa que é isso que a gente acha legal. E assim é também no Eu governo. acredito em governo que seja coletivo, que junto, não é um cara, é um grupo todo. E acho que o modelo de convocação do Filipão, para mim, eu gosto por causa disso, que ele acredita que juntos poderemos realmente fazer muito mais. Valeu, muito obrigado. Abraço aí. Vamos dar um tchau ali, ó. Um abraço. Vinheta na tela aí. Mergulhando